Por volta de 3500 a.C., surgiram muitas cidades no noroeste do subcontinente indiano, estendendo-se onde hoje é o atual Paquistão, parte da Índia e Afeganistão. Conhecida como civilização do Vale do Indo, trata-se de uma das civilizações mais antigas da história da humanidade. Porém, por algum motivo, essa civilização simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Para deixar essa história ainda mais complexa, já foram encontradas escrituras antigas que descrevem histórias que parecem impactos e repercussões de uma guerra atômica, com explosões mais brilhantes que 1000 sóis e cadáveres que ficaram irreconhecíveis. Pelo fato de também terem encontrado cinzas radioativas, alguns cientistas acreditam que essas civilizações do Vale do Indo tinham o conhecimento de tecnologias que temos hoje, como, por exemplo, as bombas atômicas e a radiação. Será? Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes dessa história. A civilização do Vale do Indo é uma das civilizações mais antigas da história da humanidade. Surgiu no subcontinente indiano, aproximadamente na mesma época do surgimento do Antigo Egito e quase 1000 anos depois das primeiras cidades sumérias da Mesopotâmia. A civilização do Vale do Indo, em sua fase madura, prosperou por 700 anos, de cerca de 2600 a 1900 a.C. Isso faz dela uma civilização primitiva. Para quem não sabe, uma civilização primitiva é aquela que surge de forma nativa ou independente de outras civilizações. Para ser mais claro, é aquela que se desenvolveu por conta própria, sem conquista e sem o benefício do intercâmbio cultural ou da imigração com outra sociedade estabelecida. Geralmente, as 6 civilizações primitivas reconhecidas por arqueólogos e historiadores estão nas seguintes áreas: Egito, Mesopotâmia, China, Mesoamérica, região andina e Vale do Indo. Essas civilizações surgiram em épocas diferentes, sendo que a mais antiga delas, a Mesopotâmia, surgiu há cerca de 6.000 anos. A civilização do Vale do Indo deriva seu nome do rio Indo, um dos rios mais longos da Ásia. Muitas das grandes e bem planejadas cidades da civilização do Vale do Indo situavam-se ao longo do curso deste rio, que flui das montanhas do Tibete Ocidental e deságua no Mar Arábico, perto da moderna cidade de Karachi, no Paquistão. O que chama atenção é o fato de que as cidades da civilização do Vale do Indo eram caracterizadas por planejamento urbano sofisticado e incluíam sistemas de controle de água, além das estradas e becos dispostos nas direções cardeais. Muitas das estradas eram avenidas largas, pavimentadas, com tijolos cozidos, com elaborados sistemas de drenagem. Embora os arqueólogos não saibam o número exato de habitantes dessas cidades, os centros urbanos maiores, supostamente, suportavam entre 30 a 40 mil pessoas. A civilização do Vale do Indo chamou a atenção do mundo pela primeira vez através do trabalho de oficiais arqueólogos britânicos em meados da década de 1820. O primeiro deles foi um homem conhecido pelo pseudônimo de Charles Mason, mas seu nome verdadeiro era James Lewis. Ele era um soldado de artilharia que desertou do exército britânico em 1827 e, posteriormente, vagou pela Índia. Colecionador de moedas, ele escavou antigos sítios arqueológicos indianos em busca de moedas raras. Em uma dessas procuras, em 1829, ele acabou encontrando a cidade de Harappa, no Indo, no atual Paquistão. Na época, Mason não tinha ideia de quantos anos a cidade tinha ou quem a construiu e atribuiu a Alexandre o Grande.
Ao voltar para o Reino Unido, Mason escreveu um livro contando as suas aventuras, obra que chamou a atenção de um ex-oficial do exército britânico e engenheiro chamado Alexander Cunningham, que era o chefe do levantamento arqueológico da Índia. Ele também fez algumas descobertas e chegou a escrever um livro, mas foi só cerca de 50 anos depois, em 1922, para ser mais exato, que finalmente escavaram a cidade de Harappa e 10 anos depois a cidade de Mohenjo-Daro, localizada mais ao sul. O fato é que não eram simples descobertas, mas cidades planejadas e tecnologicamente avançadas em vários quesitos, possuindo uma excelente metalúrgica, sistema de escrita, padrões de medida e por aí vai. Em 1947, após a independência, a maior parte das descobertas foi herdada pelo Paquistão, que deu continuidade aos trabalhos arqueológicos. Para você ter uma ideia, até o ano de 1999, tinham sido encontradas cerca de 1.056 cidades e assentamentos, e apenas 96 delas tinham sido escavadas. Várias características interessantes foram observadas nessa civilização. As cidades eram planejadas com avenidas largas e quarteirões. Os tijolos tinham um padrão de medida, mas o mais surpreendente era a preocupação com o acesso à água e o saneamento. Eles tinham uma engenharia hidráulica incrível, utilizando até mesmo vasos sanitários ligados a um canal de esgoto que percorria toda a cidade. Além disso, essa civilização era extremamente igualitária. Nas cidades escavadas não foram encontrados palácios ou centros de poder. Ou seja, era uma civilização igualitária e com baixa concentração de riqueza. O que isso ficou claro ao encontrar os artefatos e adornos pessoais que não permitiram distinguir ricos de pobres. Porém, mesmo sendo uma civilização avançada para a época, por volta de 1800 a.C., começou um declínio gradual nessa civilização. Cerca de 100 anos depois, a maioria das cidades não existiam mais. Afinal, o que aconteceu? Bom, as razões do colapso dessa civilização são discutidas até hoje pelos especialistas. Uns acham que a cidade de Harappa, por exemplo, sofreu uma brutal invasão dos arianos, uma tribo indo-europeia. Alguns também propõem que o colapso se deu por razões naturais, seja alterações climáticas, erosão, esgotamento do solo ou algo do tipo. Talvez seja possível até um terremoto que mudou o curso dos rios. Bom, além dessas hipóteses, existe uma teoria curiosa que muitos estudiosos indianos levam a sério. Já imaginou uma guerra nuclear na Índia há milhares de anos? Textos indianos antigos falam em uma suposta guerra nuclear com vimanas voadoras. Para quem não sabe, vimanas eram veículos que foram citados nos textos religiosos antigos e aparentemente teriam dado origem aos aviões. Até o momento em que aconteceu um bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, a humanidade não sabia como era uma explosão nuclear. Porém, os tais textos antigos indianos descrevem com precisão os efeitos de uma suposta explosão atômica, como o envenenamento radioativo que faz cabelos e unhas caírem. Além disso, quando encontraram as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, eles também encontraram esqueletos espalhados pelas cidades, muitos deles de mãos dadas ou espalhados como se alguma terrível desgraça tivesse acontecido. O grupo de 44 esqueletos parecia ter morrido de forma repentina, em uma morte tão rápida e instantânea que eles nem puderam se esconder em suas casas. Mas o mais surpreendente é que os pesquisadores apontaram que os esqueletos eram extremamente radioativos. Em um deles, o nível de radiação era 50 vezes mais alto do que o normal.
Talvez a explicação fosse uma erupção vulcânica, mas considerando que não há indicação de que isso aconteceu, muitos historiadores, principalmente da Índia, acham que o valor intenso que destruiu até mesmo os tijolos da cidade tenha sido provocado por uma explosão atômica ou alguma arma desconhecida oriunda das tais Vimanas. Essa teoria, que para muitos está mais para uma lenda, permanece como a hipótese mais aceita para certos estudiosos. Eles acham que os humanos eram tão avançados quanto hoje e que, provavelmente, os povos do Vale do Indo tinham conhecimento sobre energia nuclear. Para confirmar essa teoria, eles também usam como argumento o fato de que no território de Rajasthan, no noroeste da Índia, foi encontrada uma camada de cinza excepcionalmente radioativa, que muitos também acreditam ser resultado de uma explosão nuclear que aconteceu há milhares de anos. Bom, agora, se toda essa história é real, aí cabe a cada um de nós analisar e tirar suas próprias conclusões. Até a próxima. Tchau!